Gente, eu vou fazer a parte... Essa é a parte 2 da Hypatos. Parte 2 do vídeo falando sobre as crianças, né? Que a gente precisa proteger nossas crianças. Eu lancei a parte 1, então vai lá ver esse vídeo, depois vem pra cá, porque a câmera aqui parou de gravar, desligou, na verdade, meu celular, e aí eu vou ter que fazer a parte 2. E lá eu já tava finalizando já o vídeo, mas enfim, eu vou continuar aqui, tá? Então, aconteceu um caso na minha família, enfim, e a gente ficou sabendo só agora, no ano passado, 2024, e foi, tipo, há 8 anos atrás. Então, a minha tia perguntou pra mim e pra minha prima mais nova se a gente tinha passado por alguma coisa do tipo, e eu avisei que não, né? E que até então teria uma situação, assim, que eu achei meio chata, que aconteceu comigo. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. A gente tinha ido pra uma festa da igreja e tinha um banheiro atrás lá da igreja e eu precisava fazer xixi. E aí eu fui. E aí essa pessoa, né, chegou lá também no banheiro. E aí era um mictório, gente. O banheiro era gigante, sabe? Maior que o meu quarto, assim, era gigante. E a pessoa podia fazer xixi sem mostrar as partes íntimas. E eu não sei por que ele fez xixi exibindo as partes íntimas, sabe? Meio que de lado, assim. Eu achei estranho e foi relance também. Logo eu saí do banheiro, terminei o que eu tinha que fazer e foi isso que aconteceu. Mas aí a gente ficou sabendo desse caso, né? Não vou entrar em detalhes, porque, enfim, não quero entrar em detalhes. Mas é bem complicado, assim, porque a gente fica sabendo só depois. Então, aí já não tem mais como entrar com processo, né? Denunciar a pessoa. Ou até tem, não sei. É bem difícil esses casos, assim, que, né, a criança, por exemplo, é muito acorrigida a não falar sobre o assunto, né? Tem ameaça com os pais, ameaça as crianças, a pessoa que faz isso. Então, o pedófilo é bem escroto mesmo, sabe? É a parte, uma das partes mais escrotas da sociedade. E ela afeta uma família, ela afeta uma pessoa, ela afeta toda a vida psicológica de uma criança. E eu tive também uma pessoa muito íntima minha que ela tinha passado por um problema assim. E isso desencadeou no nosso relacionamento. Então, eu fui tentar conversar com a pessoa, o que estava acontecendo, e ela me falou que ela teria passado por um problema de pedofilia, né, na família. E eu não sabia como resolver, eu, né, fui amigo da pessoa, mas eu não cabia a mim resolver, porque eu não sou psicólogo, gente, eu não ia conseguir resolver aquela situação. Desculpa. E eu tava passando por alguns problemas também na minha vida pessoal. Então, eu fui muito amiga da pessoa, eu abracei a pessoa, eu fui companheiro, eu fui demais, assim, eu trouxe pra dentro da minha casa, pra dentro desse quarto, sabe, pra morar comigo. Mas o relacionamento já não ia pra frente e a pessoa precisava resolver esses problemas pessoais, né? Então, cabe a gente abraçar, sabe, amar e acolher, né, principalmente. Mas a pessoa precisava de uma ajuda profissional pra resolver o problema, porque fazia muitos meses, sabe, que a gente estava em relacionamento e não acontecia o ato, nada. Então eu comecei a me estressar, sabe, com isso, pra ser sincero. Mas eu sabia que não era da pessoa, que tinha alguma coisa ali. E aí quando eu percebi, eu fui conversar com a pessoa e tal. E achei melhor que cada um fosse em direções opostas. Mas eu continuei sendo amigo, sendo parceiro da pessoa. Enfim, mas como relacionamento já não dava mais, porque eu precisava daquilo, sabe? Enfim. Então tem muitos casos,
sabe, de pedofilia no Brasil, que afetam a vida da criança, e a gente precisa dar ênfase a isso e procurar a justiça, né, denunciar os casos, mas principalmente os pais auxiliarem as crianças, como a minha mãe me auxiliou, a não baixar as calças, a não ir para casa de estranho. Os pais estão 100% ligado onde a criança tá? Assim como o cuidado que minha mãe teve comigo, minha avó teve comigo, então, obrigada as duas. E também auxiliar a criança do que é certo, do que é errado, não aceitar bala, não aceitar refrigerante, não aceitar picolé. A gente teve um caso recente agora no Brasil, gente, que a menina foi colocada viva dentro de um buraco. E ela gritava e ela falava que ela tinha sido abusada. Então, é muito ruim, sabe? Hoje em dia, eles usam muito os aplicativos e as redes sociais. Então, pra mim, criança, gente, não deveria ter celular, não deveria ter telefone. Só ali quando tem os seus 13, 14 anos que precisa pra ligar pra um pai, pra uma mãe e tal, né? Então, por exemplo, eu colocaria meu filho vai estudar e meu filho vai fazer um curso de ginástica, uma natação, uma coisa assim, pra ocupar o tempo dele. Ele vai brincar com os primos dele, ele vai brincar com os amigos dele, mas sempre ao meu auxílio. Eu tô confiando, eu sei onde ele tá, sabe? E sempre conversando com ele, do que é certo, do que é errado, sabe? Eu acho que essa conversa a gente precisa ter com as crianças. Independente se é seu filho ou não, inclusive. Pode ser o filho da sua irmã, pode ser um amiguinho da vizinhança, sabe? Conversar com as crianças sobre esses assuntos. Porque a gente sabe que não é pauta dentro da família, entende? E é tão importante, muda tanto. Gente, muda muito você ensinar uma criança sobre a maldade do mundo, sabe? Para que ela esteja ligada, que ela seja esperta. Então, é muito importante. Então, por isso que eu faço esse ato de conversar aqui, trazer esse vídeo para refletir sobre isso. E eles usam muito as redes sociais. Então, as redes sociais têm uma parte muito boa, porque a criança consegue interagir com outras crianças. Tem jogos educativos, enfim. Mas pra criança eu não acho correto, não, tá? Coloca seu filho em um cursinho de inglês, bota ele em um curso de natação, que vai dar mais ênfase pra ele, sabe? E ali na pré-adolescência, claro, precisa mandar mensagem pro professor, para trabalho, precisa fazer, né, estudar pra prova, aí ele vai precisar de redes sociais, eu precisei de redes sociais, eu tive que eu tive que trabalhar para conseguir meu primeiro notebook, sabe, para fazer meus trabalhos em PDF, no Word, para fazer meus primeiros trabalhos também no PowerPoint, então eu precisava do meu notebook. E aí, mas óbvio que a gente tem contatos também com outras coisas, como a pornografia. Eu tive contato com 12 anos, pra ser sincero, porque eu fui buscar, tá? Eu fui buscar e eu sabia que existia porque os meus tios assistiam em DVD, tá? Em casa. E aí eles todos se reuniam dentro de casa pra assistir na TV. E eu era a única criança que não queria ir brincar com as outras crianças lá, porque eu sempre fui uma criança meio diferente assim. E aí as crianças não queriam brincar comigo, então, tipo, eu ficava em casa. E eu gostava de ficar entre os adultos. Só que eu tive contato com essas coisas também. Eu não assistia em si, eu não assistia, gente, mas eu sabia o que estava acontecendo, que eles estavam assistindo algo que era proibido para crianças. Assim, é bizarro, mas assim, na minha família acontecia isso, sabe? E então eu sabia da existência, mas também nunca procurei, nunca fui saber, nunca assisti nada. Eu só tive contato aos 12 anos quando eu fui pesquisar e eu procurei e eu tive os meus primeiros atos. Eu vou falar atos, tá, galera? E atos de masturbação, tá? Falei. A gente tem que ser aberto, sabe, pra falar sobre essas coisas. E então eu tive meu primeiro contato. E assim, essa fase é uma fase que eu precisava muito da minha mãe, muito do meu pai pra falar sobre esse assunto e tal.
de uma forma orgânica, sabe? De uma forma que não me coagisse ou me inibisse de nada, mas que fizesse que eu entendesse o que estava acontecendo com o meu corpo, sabe? E isso é muito importante, principalmente nas meninas ali também, sabe? E para não saírem aí fazendo e acontecendo. Então, acho que os pais têm que estar muito presentes nesse momento da vida do filho. Eu creio nisso. A minha mãe não teve, tá? E eu comecei a minha vida sexual mesmo, corpo a corpo, com 18 anos, né? Perdi o bebê com 17 e 18 eu tive corpo a corpo. E nessa época eu já falei, eu vou falar pra minha mãe, né? Porque sendo LGBT, eu falei assim, eu não quero que vire boato na minha família, nada disso. Então eu contei pra minha mãe. Minha mãe, assim, eu sabia que podia dar muito errado. E deu, mas enfim, eu contei pra minha mãe. E cada um é cada um, gente. Cada um faz de sua maneira. Mas foi a forma em que eu fiz, né? Tipo, eu contei pra minha mãe que eu tava conhecendo uma pessoa e tal. E aí ela se preocupou e tal, quem era a pessoa. E ela colocava a camisinha embaixo da porta do meu quarto. Então ela teve essa preocupação, sabe? Mas não me falava nada diretamente de como as coisas funcionavam, sabe? E às vezes você precisa eu precisava que a minha mãe conversasse comigo sobre esses assuntos, sabe? Então aqui eu já chego nos 18 anos, você já é maior, sua mãe sabe que você já tem envolvimentos. E hoje, com 24, eu vejo amigos meus, colegas, pessoas falando que tem o corpo a corpo já aos 12 anos, sabe? Aos 14 anos. E isso realmente me assusta um pouco, porque eu lembro que eu já tinha mentalidade de não procurar, né, relacionamentos e romances, porque eu sabia que ia dar um bug muito grande na minha cabeça. E deu, tá, galera? Deu. Dá real. Então, assim, eu esperei até os 18 porque foi muito importante eu viver esses 18 anos sem relacionamento nenhum, sem sexo, e foi muito importante pra mim. E é muito importante. Hoje eu ainda vejo que eu, tipo, poderia ficar mais tempo ainda, sabe? Porque você entra em uma fase, assim, que é loucura, sabe? Seu corpo vai, os hormônios tudo lá pra cima e você sente muita vontades e tal. Então, galera, eu venho trazer esse vídeo pra falar das crianças, pra gente cuidar das crianças. Eles usam muitas redes sociais, esses pedófilos, tá? Eles fazem grupos em Telegram, tem um grupo em Telegram fechado, que eu já ouvi falar também. Eles usam bichinho de pelúcia e brinquedos pra atrair crianças nas redes sociais. É loucura, é loucura. E assim, é algo tão escroto, sabe? Porque é a nossa geração, as crianças são a próxima geração. E se a gente maltrata essas crianças psicologicamente, né? O que vai ser da nossa geração, sabe? Eu já não passei por problemas do tipo, com pedofilia, mas passei por outros problemas como bullying. E já me afetou tanto, sabe? Então, imagina uma criança se envolver em um ato com um adulto que tem consciência do que tá fazendo, sabe? E é ridículo, gente, é ridículo. E a gente precisa muito combater isso. Então, que os pais tenham mais diálogo com os filhos. É o vídeo que eu venho trazer pra vocês. É a dica de hoje, dica de ouro, inclusive. Não deixe os filhos de lado, sabe? Monitorem o que eles estão assistindo no telefone. O meu primo, eu tenho um primo, mais ou menos, ele tem uns 6, 7 anos. E ele me trouxe um vídeo dele, um vídeo pra mim, da mãe e do pai dele, pra vocês terem ideia. E a mãe dele ensinava ele a tirar a calcinha das meninas, entendeu? Essas são as histórias que, assim, me rodeiam, né? Que eu vejo, assim, capto, enfim. E que gente, eu falo... a gente não consegue fazer muita coisa, sabe? Quem consegue fazer é a justiça. A gente pode denunciar se tiver um caso. Eu nunca vi um caso em si, enfim. Mas eu tenho essa
esse vídeo aqui, que é pra falar pra vocês o que tá acontecendo. A gente precisa cuidar das crianças, né? Então, eu venho como uma forma educativa. Esse vídeo não é pra criança, esse vídeo é pra adulto, entendeu? Pra explicar pra adulto que o adulto precisa se responsabilizar pelas crianças que a gente tem hoje no Brasil. Porque tá uma coisa bizarra, assim, que eu tô vendo na minha volta, do que tá acontecendo, tá bizarro. Então, situações do tipo que eu trouxe aqui pra vocês, sabe? Assista o primeiro vídeo também pra vocês entenderem e que a gente possa proteger a nossa geração. Porque isso vem há anos, tá? As histórias que eu trouxe no outro vídeo, então, desde os anos 2000, desde os 1990, crianças vêm passando por esse tipo de coisa. E, tipo, isso vem trazendo até hoje, sabe? As crianças não falam sobre isso. As crianças viram adultos depois e não falam sobre isso. E tem problemas em relacionamento familiar, tem problemas em relacionamento amoroso, sabe? Tem problemas em se comunicar socialmente, em se envolver socialmente, por causa de vermes. Então, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Que vocês possam refletir um pouco e não esqueçam de assistir o primeiro vídeo pra completar essa analogia, tá?